Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu irmão amado, valoroso e querido. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de sempre, quando eu falo sempre, é um dia após o outro, é outra vez estar disponível para meditar na palavra do Senhor, para buscar no Senhor direcionamento, entendimento e compreensão sobre as coisas da vida, para que a gente possa tomar as decisões que efetivamente se tornam, vamos dizer assim, agradados aos olhos do Senhor. E dentro desse processo, primeiramente, a gente dá gratidão que a nossa querida e amada esposa, após uma viagem de caráter, vamos dizer assim, educacional com fins profissional, né? Educacional com vista a uma preparação de um futuro profissional, retornou de uma viagem importante, um congresso relativamente importante, e a gente espera que o Senhor possa ter abençoado ela com a riqueza de conhecimento, a riqueza de vamos dizer assim, de oportunidades e crescimento, sendo que a vida é assim, ela vai colocando as possibilidades para a gente, mas o próprio Senhor vai estabelecendo, eu te dou princípios, eu te dou direcionamento, mas as decisões que tem que tomar é você, tá? Então, tome de acordo com os meus princípios, né? Tome de acordo com aquilo que me agrada, para que a tua vida seja, vamos dizer assim, ricamente, poderosamente abençoada e sobre a minha misericórdia. Quando eu falo da abençoada, as pessoas já vão buscar logo as coisas materiais, mas na bênção é muito mais do que isso, que pode envolver, claro, situações materiais e econômicas que trazem conforto à nossa vida. Tudo bem? Gratidão damos a Deus, então, hoje no dia 28 de outubro de 2024, estamos próximo ao final do mês, nós vamos continuar nossa série de meditações no primeiro livro de Samuel, né? Hoje o capítulo 23, e vamos utilizar o versículo 2. Diz assim: E consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. O agir do Senhor é realmente algo impressionantemente impactante, diferente e até, vamos dizer assim, assustador por diversas vezes. Nós temos nosso querido e amado irmão Davi, né? Um homem que Deus está trabalhando na vida dele ali, mas trabalhando de uma forma que eu tenho certeza que se for na sua vida o trabalho dessa forma, você vai já começar a ter dúvidas, né? Você vai já começar a ter dúvidas e a tendência natural no meio de tanta dificuldade é você querer abandonar a presença do Senhor ou desconfiar que o nosso Deus não tem poder nenhum. E é justamente isso que o Senhor está trabalhando na vida de Davi. É para que ele tenha certeza, ele tenha confiança e ele tenha efetiva dependência da vida dele, né? Da vida dele, dos projetos dele, que só podem se realizar de uma forma perfeita se for no Senhor. E chega então Davi, um fugitivo, como você bem sabe. Davi é alguém que tem buscado diuturnamente manter-se vivo, já que o seu rei, o Saul, vive em perseguição e tem tirado seus dias e noites para poder matar Davi. Ele então chega até ele ali na caverna de Adulão, já, ou seja, pelos desertos, se escondendo, porque ele todo o tempo está se movimentando, porque todo o tempo as informações chegam até Davi, a Saul. A última foi aquele tropeço chamado Doeg, né? Levando. E ele está ali no momento em que chega até ele a informação que a cidade de Keila está sendo invadida por filisteus. E dentro dessa invasão, ele vamos dizer assim, ele se sente, vamos dizer assim, na responsabilidade de fazer alguma coisa, mas antes de fazer alguma coisa, ele faz o que todos nós devemos fazer. É aquele princípio de lição
que isso está enraizado, ou seja, deveria estar enraizado nas nossas vidas já. Ele vai, toma conhecimento, ele se inquieta, ele se incomoda com a situação que aqueles homens, aquele povo ali está passando, e ele rapidamente consulta o Senhor, ele leva ao Senhor uma coisa que ele agora está com vontade de executar, né? Ele está com interesse de executar, mas ele se encontra numa situação completamente desfavorável. E a situação é que ele vive mais se escondendo do que efetivamente está à disposição das pessoas. E na hora que ele consulta o Senhor e o Senhor dá o aval, diz: vai, lute essa luta, faça isso. Faça isso. Então, Davi agora tem, vamos dizer assim, um mandamento, um direcionamento de Deus para poder fazer isso. Mas, em contrapartida, Davi não está sozinho. Lembra que Davi tinha 400 homens? Aqui, já nesse tempo aqui, Davi já está praticamente com 600 homens. Ou seja, o Senhor está crescendo o exército de Davi. Para quê? Para que ele possa se fortalecer em confiança. Mas estes homens que acompanham Davi, diferentemente, eles estão bem receosos. Na hora que eles, vamos dizer assim, recebem essa informação que deve ir para a cidade de Queila, eles se manifestam de uma forma diferente. Eles manifestam, eles gritam, eles dizem assim: olha, nós estamos incomodados. Nós, se já sentimos medo, se já estamos apavorados hoje aqui, se já está difícil para a gente, imagina a gente até para aquilo que a gente se coloca, por exemplo, à disposição ao acesso do rei Saul. Mas ainda assim, Davi mantém o seu interesse e volta a consultar o Senhor novamente para uma reafirmação. Nesse ponto aqui, em alguns momentos, possa ser interpretado pelo nosso Senhor, que nós temos algumas passagens bíblicas que trazem um pouco disso, como uma vamos dizer assim, como a gente volta para consultar o Senhor numa mesma coisa que ele já deu direcionamento. Por acaso, então, nós temos um caso específico sobre isso, é Balaão. Que Balaão consulta o Senhor, tem e depois volta a consultar o Senhor. E dentro desse processo, há todo um cenário que Balaão, vamos dizer assim, se torna, vamos dizer assim, praticamente como um símbolo até de perdição, né? De perdição. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. Mas Davi volta a consultar o Senhor. E na hora que volta a consultar o Senhor, não lhe resta outra. Ele vai lá, luta contra os filisteus e liberta os filisteus. Mas aí vem a grande ironia do destino. Saul, ao tomar conhecimento que ele se encontra agora em uma cidade praticamente cercada, vamos dizer assim, seria uma presa fácil dentro daquele ambiente, Saul se movimenta para poder ir capturar Davi. Mas Davi, ao tomar conhecimento disso, novamente consulta o Senhor. E durante essa consulta ele se surpreende. Pessoas que ele ajudou, pessoas que ele se dedicou, ele colocou a sua vida à disposição, inclusive a possibilidade de sua vida estar em risco. Essas pessoas agora se levantarão contra ele, e se ele permanecer ali, ele será capturado pelo rei Saul, porque na consulta Deus confirma para Davi que Saul manterá o passo e virá atrás dele, e traz a informação que Davi não queria ouvir, de que pessoas que ele ajudou, pessoas que ele participou, pessoas que ele salvou e resgatou, pessoas que ele propiciou liberdade, pessoas que ele deu o direito de eles terem uma vida digna, elas agora, tudo que elas querem é entregar ao próprio Davi, por uma forma até de ingratidão. E aí não resta outro caminho a não ser ele novamente sair aí pela fuga. E nessa fuga agora ele está na cidade de Zif, ele está na região de Zif. E Davi, ao estar nessa nova região de Zif, ele tem a oportunidade aí de se encontrar agora com seu amigo Jonatas. Ao mesmo tempo que agora tinha sido levantado um povo ingrato, agora Jonatas se reapresenta, está novamente com Davi, e leva para Davi um pouco de esperança. Ele leva para que Davi possa confiar no Senhor, possa se fortalecer no Senhor. Onde é que a gente pode dizer isso? Isso está escrito lá no
versículo 16 do capítulo 23, quando diz assim: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. Ou seja, Jonatas praticamente diz assim: olha, tu não está sozinho, Deus está contigo, Deus te fará rei, Deus te sustentará. E dá uma certeza, praticamente uma profecia que diz assim: olha, tu serás rei e eu serei o segundo homem no teu governo. Ele fortalece novamente, vamos dizer assim, reconfirma o laço e a aliança que eles tinham feito já bem antes, já aqui no próprio livro de Samuel, né, registrado ali um pouco mais para trás, não sei se é capítulo 18, capítulo 15, não lembro o capítulo, mas ele confirma isso. Mas ao mesmo tempo, Davi, estando agora nessa região, as pessoas dessa região, muito semelhantemente ao povo de Keila, não que seja todo o povo, mas sempre surge alguém que coloca-se à disposição do rei, quer brinde, quer cair vamos dizer assim, no carinho, quer estar sobre os olhos bondosos e generosos do rei. Eles vão até o rei e colocam Davi novamente à disposição do inimigo. Ele coloca lá e diz o seguinte, lá no versículo 19, diz assim: então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gesimó? Ou seja, ele quer levar o rei Saul até isso lá. E Saul vai tentar utilizar tudo isso a seu dispor e utiliza a ponto de praticamente cercar os homens de Davi, e praticamente ali se estabelece uma possibilidade do insucesso, ou seja, do final da fuga de Davi com seus homens. Mas, como a gente tem dito desde o começo, Deus está trabalhando na vida de Davi, levantou ele e agora está trabalhando ele nesse deserto, nesse sofrimento, nessas aflições, para poder formar liderança, formar fortaleza, reafirmar o seu caráter, reafirmar a sua fidelidade em Deus, e Deus, por outro lado, também fazendo um processo de confirmação. O que ele faz? Algo inesperado. Quando praticamente os homens estão à disposição do rei Saul e dos homens de Saul, o agir de Deus, algo inesperado, o maravilhoso, aquilo que todos nós almejamos, acontece o espiritual. Porque dessa hora ele estava numa situação que ele já estava ali no deserto de Maom, e no versículo 26 está dizendo assim: e Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Aí, meu irmão, quando você estiver completamente açoitado, completamente desprotegido, completamente necessitado, completamente aflito, sabendo que é a morte, sabendo que é o aprisionamento, sabendo que tudo para ti pode ter chegado ao fim, olha o que acontece no versículo 27. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Que glória, né? Agora nós temos Saul com Davi e seus homens à sua disposição, mas agora ele recebe a informação que a terra dele foi invadida e os filisteus estão se estabelecendo. De nada vale ele agora capturar Davi, se o próprio reinado dele está, por exemplo, pode ser destruído, pode ser tomado, e a própria vida dele também pode ser ceifada. Então, Saul, pelo mover de Deus, pelo agir de Deus, tem mais uma vez, assim como foi lá naquela questão lá dos profetas, que ele ficou profetizando nu no chão, mais uma vez, o agir de Deus modifica as ações. Não que agora ele tenha tirado Davi do coração, mas agora ele precisa focar nos inimigos, que são os inimigos do próprio povo de Israel constante, que são os filisteus, tá certo? Por fim, o que eu posso te dizer fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, tenha confiança no agir de Deus. As circunstâncias difíceis são difíceis,
mas o impossível para Deus não é nada. Confia nisso, descansa nele, obedece o Senhor, porque a sua palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Deus não espera sacrifício, espera obediência, e vamos crescendo nessa, vamos dizer assim, nessa dádiva que é receber as misericórdias e bênçãos de nosso Pai. Fica na paz e que Deus te cuide.